Olá, queridas, olá, queridos, tudo bem? E olha o Jeff aqui novamente com você, te convidando para resolver mais essa questão comigo aqui, Enem 2020, questão 126 da prova azul, radioatividade. Se eu fosse você, eu ficaria ligado, grudado nesse vídeo até o final, porque esse tema de questão já tem aparecido com relativa frequência nas últimas provas, tá? Questão que envolve radioatividade é a parte conceitual da radioatividade. O que é a fissão nuclear, o que é a fusão nuclear, como é que se faz datação de carbono, qual é o princípio que explica a possibilidade de você fazer a datação de carbono, né, em fósseis, certo? O que significa reação em cadeia, isso tudo já foi perguntado no Enem, e aqui eu tenho mais um exemplo disso, tá bom? Então chega junto comigo para a gente ver que questão é essa, beleza? Tamo junto? Vamos lá, gente, aqui, ó, deixa eu só abrir aqui, pronto. A questão está aqui, deixa eu sair da sua frente para você conseguir ler direitinho o enunciado. Pronto, olha só. A questão é assim, tá? Embora a energia nuclear possa ser utilizada para fins pacíficos, recentes conflitos geopolíticos têm trazido preocupações em várias partes do planeta, estimulando discussões visando o combate ao uso de armas de destruição em massa. Além do potencial destrutivo da bomba atômica, uma grande preocupação associada ao emprego desse artefato bélico é a poeira radioativa deixada após a bomba ser detonada. Qual é o processo envolvido na detonação dessa bomba? Vamos lá, gente. Muita gente confunde o que é fissão nuclear com o que é fusão nuclear. Tá? Primeira coisa, para a gente poder começar a andar nisso, tá? Fissão significa quebra. Então, na verdade, eu vou ter um núcleo grande que vai ser quebrado em núcleos menores. Na fusão, você vai ter uma junção. Ou seja, você vai ter núcleos menores que vão se juntar num núcleo maior. Ok? Fazer da maneira mais resumida possível para a gente não gastar muito tempo, não ficar um vídeo muito longo. Tá? Jeff, como é que eu vou quebrar? O que vai ser quebrado? Pessoal, vamos lá. Primeira coisa, quando a gente fala de radioatividade, a gente estuda núcleos que são instáveis. Núcleos instáveis. Então, se alguém vai ser quebrado, esse alguém é um núcleo. Certo? Um núcleo que é instável e vai ser quebrado. Tá? Para ser quebrado, eu vou ter que usar alguém para quebrar. Então, alguma partícula que a gente conhece vai ser acelerada, entre aspas, arremessada em direção a esse núcleo, colidir com esse núcleo e causar a quebra desse núcleo. Então, vamos estudar rapidinho que partículas a gente conhece. Tá? Que tipo de radiação a gente conhece? A gente conhece a radiação do tipo alfa, que é o núcleo do átomo de hélio. Núcleo do nosso átomo de hélio. Tá? E toda vez que você fizer a leitura de uma partícula radioativa, entenda sempre o seguinte: embaixo é carga, número de prótons, número de elétrons, e em cima é o número de massa, é o total de partículas. Usa sempre essa legenda que funciona para você. Ok? Beleza? Continuando, a gente conhece também a partícula chamada de partícula beta. Tá? Ficou feio aqui, deixa eu voltar. Partícula beta. Massa desprezível, carga menos 1. Número de massa 0, porque não tem nem prótons nem nêutrons, a massa é irrelevante. Isso aqui é basicamente um elétron. Então faz sentido a massa ser irrelevante. Lembrando, o núcleo do átomo de hélio é uma partícula positiva. Tá? O elétron, uma partícula negativa. A gente também conhece a radiação gama. Reparou que eu usei o termo radiação, não usei o termo partícula? Porque gama não é radiação, não é partícula, gama é radiação, é simplesmente energia. Uma energia que normalmente acompanha uma emissão alfa ou uma emissão beta. A gente também conhece, a gente também trabalha com prótons, número de massa 1, carga 1, seu próton. Sabemos que esse próton é positivo. E também temos o nosso nêutron, que tem número de massa 1 e carga 0. Nêutron é neutro. Esse aqui é o nosso nêutron. E para esse nêutron, a gente sabe que a carga é nula. Vamos pensar uma coisa?
É interessante a gente pensar que uma partícula vai ter que ser arremessada em direção ao núcleo. E o núcleo pesadão, que a gente vai usar para ser quebrado, é positivo. Então, se uma partícula for positiva, à medida que ela se aproxima desse núcleo, ela vai sendo repelida por esse núcleo. Então, ela vem aceleradona aqui, quando a gente vai chegando perto do núcleo, ó, vai sendo repelida, 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 repelida. Quando chegar a bater aqui, se houver a colisão, ela vai ser com energia muito menor, já que essa partícula foi desacelerada. E aí não vai ter nem energia suficiente para essa quebra. Então, não é recomendado fazer uma fissão com partículas positivas. Alfa está fora, próton está fora. Elétron seria muito bom, porque a carga do elétron é negativa. Então, você acelerou o elétron, esse elétron está chegando perto do núcleo, o núcleo é positivo, puxa mais ainda, só que esse elétron tem massa desprezível, né? Então, como a massa dele é pequititinha, tendendo a zero, não vai ter momento linear, né? Vamos dizer assim, se a gente pensar em colisões, não vai ter momento linear suficiente para que você consiga, na colisão, arrancar alguma coisa ali, provocar a quebra desse material. Gama não é partícula, é só energia, a energia não vai colidir com ninguém, não vai forçar a quebra de ninguém, sobrou um nêutron, que por ser neutro não sofre repulsão do núcleo, nem atração, mas não sofre repulsão. E por ter uma massa considerável, a massa de uma partícula, quando colidir com o núcleo, vai conseguir provocar o estrago que eu preciso, que é a quebra dele. Certo isso? Então, aqui a gente tem o nosso nêutron como candidato. No nosso processo de fissão nuclear, opa, cadê? Aqui, achei minha canetinha. Pronto. No nosso processo de fissão nuclear, a gente vai ter, em geral, um núcleo radioativo, já que a gente está falando aqui do processo de energia nuclear, armamentos, né, material bélico, utilização bélica dos artefatos bélicos, no caso da bomba atômica, em geral você usa como combustível nuclear o urânio 235. O isótopo 235 do urânio, tá? Porque existe urânio com um número de massa diferente de 235 que não tem tendência a sofrer quebra. 235, não 4, 5. Beleza? O número atômico dele é 92. Opa, 92. Estou bem hoje de número, hein? 92. Nêutron foi acelerado e colidiu com esse urânio. E aí, gente, vamos lá. Dependendo da posição que bate, dependendo da energia que bate, eu posso gerar diversas combinações de elementos. Mas certamente os dois elementos que eu vou gerar são mais leves que esse urânio. Por exemplo, eu poderia nessa colisão gerar estrôncio e gerar xenônio. Número atômico do estrôncio, 38. Número atômico do xenônio, 54. Qual isótopo do estrôncio poderia ser gerado? 94. E do xenônio, 140. Certo? É uma das possibilidades. Tá? Nêutron colidiu com o urânio, quebrou esse núcleo do urânio em dois outros menores. Aqui o total de partículas positivas, o total de prótons dá 92. Aqui deu 38 com 54, já deu 92. Além disso, você vai gerar partículas que não tenham mais carga positiva. Tá? 235 mais 1, 236. Aqui eu tenho 234. Então, faltam 2. Lembra que a gente faz sempre o balanço de carga e o balanço de massa? Carga total aqui em cima, aqui embaixo, na verdade, 92 mais 0, 92. 38 mais 54, 92 também. O que quer que seja que vai ser gerado aqui, não pode ter prótons. Em cima, 235 mais 1, 236. Em cima, 94 com 140, 234. Faltam 2. Eu não conheço nenhuma partícula que não tenha prótons, mas que o número de massa seja 2. Não conheço. Mas se eu imaginar que é um nêutron que está sendo gerado aqui, esse nêutron pode ser gerado 2 vezes. Pronto. Tenho uma possível representação de fissão nuclear. Tem uma outra. Urânio 235 de novo, sempre ele, 92, foi acertado por um nêutron, gerei bário, gerei criptônio e gerei nêutrons também. Olha a diferença, bário 56, criptônio 36, bário 141, criptônio 92. Vamos pensar agora. Embaixo, 92 com 0, 92. 56 com 36, 92. Nêutron, de fato, não tem carga.
235 mais 1, 236. 141,92, 233. Faltam 3. Não tem partícula com 0 próton e 3 de massa. Mas eu tenho um nêutron que tem 0 próton e massa 1. E se eu jogar aqui 3 nêutrons, está balanceado. São duas possibilidades de equações de bombardeio. Não é sempre uma ou sempre a outra. Estatisticamente falando, essas duas são as principais. Tá? São as principais equações com os produtos possíveis formados. Então, aí você tem um processo de fissão nuclear. Já a fusão, a junção, basicamente, você tem, dentre outras possibilidades também, a seguinte, ó, fusão. Sempre falam, né? A reação que acontece no Sol, hidrogênio, hidrogênio de novo, 2 isótopos do hidrogênio, deutério e trítio, juntando num núcleo só de hélio, percebeu que os 2 prótons se juntaram num núcleo maior aqui agora, e soltando um nêutron. Tá? Essa é uma das possíveis equações de junção da fusão. Certo? Fusão também é altamente energética, mas com um artefato bélico, bomba atômica, que o enunciado mencionou, a fissão é a recomendada, é a adequada, tá? É o que explica esse processo. Então, qual é o processo envolvido na detonação da bomba? Fissão nuclear do urânio provocada por nêutrons? Sim. Fusão nuclear não, fusão já viu que é do Sol, é junção de núcleos. Desintegração nuclear do plutônio? Posso ter uma bomba atômica com plutônio? Sim, mas aí é uma bomba de fissão, tem que ter alguém sendo bombardeado, no caso urânio. Tá? Associação em cadeia, e aí aproveitamos. Reação em cadeia. O Enem já perguntou o que é reação em cadeia. O que significa reação em cadeia? Você percebe que para a reação começar eu preciso de nêutrons? Então, o nêutron é acelerado, bombardeia o núcleo do urânio. Show! E aí, nessa reação, eu produzo mais nêutrons, que serão acelerados e vão bombardear outros átomos de urânio. E aí eu vou gerar mais nêutrons, que serão acelerados, vão bombardear outros urânios. E aí eu vou gerar mais nêutrons, que vão bombardear outros urânios. E mais nêutrons no urânio, mais nêutron no urânio. Percebeu que o processo se retroalimenta? Isso é o processo de reação em cadeia. Jeff, mas isso acontece quanto? Indefinidamente? Não, existe uma massa mínima necessária de urânio que precisa estar presente para que o processo continue. Isso a gente chama de massa crítica. Abaixo dessa massa, o processo vai perder energia e acaba não acontecendo mais. Bom, beleza? Só olhando o resto. Associação em cadeia no chumbo, a gente viu que não. Decaimento radioativo do carbono, também não. O que ele chama aqui de poeira radioativa, né, que pode ser um dos principais efeitos colaterais, é porque, dependendo do que for formado, eu te dei 2 possibilidades de formação, temos outras, esse material pode ser radioativo ainda e continuar emitindo partículas. Então, os produtos dessa bomba de fissão podem ser radioativos e vão continuar emitindo partículas, emitindo radiação. Bom? Tentei sintetizar o máximo aqui, tá, gente? Mas é um assunto que é bem interessante porque envolve muitas coisas, né, dentro da radioatividade, o processo de fissão, de fusão, a energia liberada, de onde vem, defeito de massa, energia de união, um monte de coisas, tá? E o Enem tem cobrado com bastante frequência a parte teórica dessa radioatividade, tá bom? E aí, o que você achou? Curtiu? Achou maneira a resolução? Pô, dá essa moral aí, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, indica para os amigos, né, que a gente está aqui crescendo cada vez mais e ajudando vocês cada vez mais a conquistar o objetivo de vocês. Você ajuda a gente ajuda você, todo mundo sai ganhando, beleza? Gente, então é isso. Muito obrigado pela atenção e paciência de todas e todos. Um forte abraço e, como sempre, até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.